Boa noite, povo amado, povo de Deus. Esse domingo está muito bom para a gente reunir, viu? Vocês não querem vir para cá, não? Uma noite tão gostosa, nós estamos privados desse privilégio de estarmos juntos. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos sendo desafiados por momentos como esse, onde Deus tem usado esse instrumento para a nossa bênção. Temos sido ricamente abençoados por irmãos que têm ministrado a palavra nesses dias. Muito bom. É uma triste notícia. Aquele irmão que foi postado no grupo da igreja, foi solicitado oração, Mateus, um jovem de 33 anos, acidente de moto, faleceu hoje. Ele já estava com morte cerebral e havia uma expectativa, uma esperança da família, mas infelizmente ele veio a óbito. Foi promovida a presença do Senhor, está com o Senhor. Então nós louvamos a Deus pelo acolhimento e as orações dos irmãos. E essa semana, mais precisamente na quarta-feira passada, muitas pessoas estão curiosas, estão perguntando sobre isso. Mas quarta-feira passada nós tivemos uma reunião entre a diretoria executiva e o presbitério da igreja local para alinharmos algumas coisas sobre o nosso retorno, visto que está havendo já algumas liberações nesse sentido. Então nós acordamos nessa reunião o seguinte: o nosso retorno se dará no dia 5 de agosto, uma quarta-feira. Então nós vamos nos reunir, a princípio, nas quartas-feiras, das 19 horas até as 19 horas e 45 minutos. Nós teremos 45 minutos de culto, porque nós não podemos avançar às 20 horas por causa da legislação vigente no município. Então, a princípio, nós teremos somente as reuniões às quartas-feiras, com início para as 19 horas. Nosso horário antigo era 19h30, mas porque nós estamos limitados agora às 20 horas, então nós antecipamos meia hora. Então, nosso horário é das 19 horas até às 19h45, no dia 5 de agosto. As lives dominicais continuarão. Aí vocês podem dizer, mas está muito longe essa data. Essa data ela não será antecipada, ela poderá ser adiada, prorrogada para outra data, mas a princípio é 5 de agosto. Porque a curva da coronavírus, do Covid-19, está em alta, a preocupação das autoridades e principalmente da igreja. Nós não queremos ser instrumentos para a proliferação desse mal. Então nós vamos ter as reuniões somente às quartas-feiras, às 19 horas, e durante esse período que nós estivermos reunindo, nós vamos avaliando como está o progresso desse mal. Algumas observações deverão ser observações observadas, né? Mas tá bom. Algumas observações terão que ser feitas no sentido do nosso ajuntamento. Crianças abaixo de 12 anos não poderão participar do nosso ajuntamento. Idosos de 60 é muito ruim isso, né? Pessoas acima de 60 também não poderão. Pessoas com doenças pré-existentes também não poderão participar. Então, somente a faixa etária de 12 a 60, excetuando as pessoas com doença pré-existente. Será marcado nos bancos, os locais, não o nome, mas estará marcado o local para cada pessoa se assentar. Não poderá sentar junto um ou outro, nem esposo com esposa, nem vizinho com vizinha. Aqueles banquinhos cativos nossos talvez serão desfeitos, então terão que ser espalhados no salão da igreja local.
Então, nós teremos o fornecimento de álcool gel. Não será permitido o cumprimento, como já fizemos desde da primeira vez, e também o uso de máscara, normal, tá bom? Então, dia 5 de agosto, às 19 horas, salvo essa data possa ser protelada mais para frente, mas a princípio é 5 de agosto, de 12h60 às 19 horas, tá bom, irmãos? Vamos orar para que esse mal, embora não vai, porque ele veio para ficar, ele vai ser combatido, mas ele vai permanecer entre nós aí até o dia, sei lá quando. É como essas gripes e tantos outros vírus que estão no ar, eles vieram para ficar. O que nós não temos ainda é um combate efetivo contra eles. É necessário o cuidado nosso, tá bom? É isso aí. Então, dia 5 de agosto, nós vamos nos reunir pela primeira vez. Nós paramos no dia 22 de março. Hoje faz 120 e poucos dias, quase 4 meses. Quase 4 meses, então dia 5 de agosto nós estaremos juntos, tá bom? Então vamos orar nesse sentido. Hoje estará falando para nós o nosso amado irmão Paulo da Vivi. Paulo Gomes, fala, quem é esse Paulo Gomes? É o Paulo da Vivi. E também vai estar cantando a Vivi. Então hoje vai ser o casal. O casal vai fazer todo o trabalho aí. Agradecemos ao Paulo, agradecemos a Vivi também, que tem sempre nos ajudado com essas canções. Tá bom? E domingo que vem estará falando... Domingo que vem não, quarta-feira. Quarta-feira que vem estará falando o Joaquim. Joaquim estará ministrando para nós na próxima quarta-feira, tá bom? Registrou aí, né, Paulo? Então, quarta-feira estará. Então, nós vamos orar. O Paulo César está aí? Eu quero pedir para o Paulo César, meu irmão, orar para nós, lembrando dessas pessoas que eu sempre faço questão de mencionar, que estão envolvidos no combate ao Covid-19, esses médicos, enfermeiras, todos esses que estão envolvidos, e também pelo nosso retorno e pela mensagem que nós vamos ouvir dentro de instantes. Tá bom? Paulo, tá ouvindo? Tô. Ora para nós, então, faz favor. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor, que nós queremos que a tua misericórdia está estendida sobre nós, está estendida sobre este mundo, ainda que não compreendamos a extensão dessa misericórdia, mas nós cremos, o Senhor tem nos poupado de algo muito pior, e o Senhor tem nos abençoado. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, pelos teus cuidados, pela tua soberania, o Senhor tem tratado esse problema para nós, pelo teu controle, isso nos dá grande paz. Isso nos dá para nós uma segurança, uma tranquilidade, que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Queremos orar em favor do nosso irmão que vai falar a palavra. Os demais pedidos de oração que foram feitos pelo meu irmão Gênesis, o Senhor sabe, o Senhor conhece, abençoa a cada um da nossa necessidade. Nós te louvamos por tudo e queremos orar no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos ouvir a Vivi. Em seguida, o Paulo vai estar ministrando.
levava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, nos sonhos loucos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Bonito. Glória a Deus. Pessoal, só a gente não pode esquecer. Helena, você esqueceu o seu microfone ligado. Isso acontece. Então nós vamos tocar essa música de novo no final, porque toda a conversa lá da Helena e do Valdir saiu na gravação aqui. Eu não sei meu filho. Escutamos toda a conversa de vocês aí. Ainda bem que eu não falei mal de ninguém. Ainda bem. Não, mas é que aí a gravação fica totalmente comprometida. Então não pode esquecer, assim que entrar na live, desligar o microfone, tá bom? Mas acontece. Eu vou ter que ir lá no Jair. Não, pega o seu telefone, clica em cima que você vai ver um telefoninho, você bate em cima dele, vai aparecer ele vai parar na hora. Clica na parte de baixo do seu microfone, do seu celular. O Misael vai deixar ele mudo por aqui, tá bom? Mas não tem problema, isso acontece. Deixa. Eu não vou saber nada. Então nós vamos ouvir agora o nosso amado irmão Paulo, que tem nos ajudado bastante nesses dias. Tá com você, meu irmão. Obrigado, Gênesis. Obrigado aí pelo convite também. Já era um desejo do meu coração, né? Estar aqui com vocês, mas eu ia sempre arrastando aí, deixando para frente, esperando o momento ideal, né? E o momento ideal nunca chega, né? E graças a Deus é uma oportunidade aqui. Eu queria pedir uma coisinha para os irmãos. Eu estou vendo alguns rostos aqui, estou vendo a Aline e o Renato, a ADM, a Rosa, o Zé, quem mais que eu estou vendo aqui? O Zezinho, a Vivi, o Gabe. Quem puder abrir a câmera aí, que eu queria ver o rosto de vocês aqui. Eu estou vendo todo mundo.
Só para ter a sensação, Marquinhos e Elaine ali. Opa, agora sim, agora tá ficando legal. Agora sim ficou legal. A gente poder bater um papo aí. O Misa ali, né? O Misa é meu ajudante, ele sobe os vídeos, eu crio as capas aqui, o Binho também. Aí, agora tá com cara de igreja mesmo, hein? Eles hoje para poder compartilhar a palavra de Deus, né? Eu estive ali com os irmãos de Água Rasa e eu comentei com eles, né? Eu uso essa ferramenta aqui, uso uma semana inteira para dar aula, e a gente tem aquela sensação, o que eu ensino ali, eu conheço, mas quando a gente vem para a palavra de Deus, é engraçado que eu vou estar falando aqui, só que eu não sou mestre de nada aqui que eu vou estar falando. Eu simplesmente vou estar aprendendo junto com vocês. O Marquinhos também está ali. Eu simplesmente meditei nisso antes de vocês e agora nós iremos aqui compartilhar, né? Na verdade, eu ainda estou degustando tudo isso que eu irei falar com vocês aqui, que Deus tem colocado no meu coração, né? E, na verdade, é muita coisa. Eu vou ver se eu consigo falar o mais breve possível. Irmãos, eu me converti quando eu tinha aproximadamente 14 anos e a gente foi a princípio para a igreja presbiteriana, que foi uma igreja que o meu tio se converteu. Até falei desse meu tio, né? Bebia muito e tal, e teve a vida mudada. E isso chamou muita atenção, principalmente ali da minha mãe, que falou, puxa, como é que ele mudou assim? E todo mundo começou a ir para a igreja, a gente se converteu ali. E tinha uma frase que eu me lembro desde essa época, ali na presbiteriana, uma igreja que está no meu coração, eu tenho um amor muito grande pelos irmãos ali também. Mas tinha uma frase ali que me fazia meditar, pensar, e que era o seguinte, que na igreja, a reunião mais importante que tem é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Embora a presbiteriana tenha como princípios, né, fazer a ceia uma vez por mês, se eu não me engano, 2 vezes. Depois disso, a minha família, a gente teve uma mini fábrica de sorvete, a gente precisava de um quintal maior, um espaço maior. E meu pai achou um terreno lá no Orquídeas e fez uma casa bem grande lá, que cabia muitos freezers, e a gente foi morar lá no Orquídeas, né, um pouco afastado da presbiteriana. E o meu pai mesmo foi frequentar a casa de oração e falou, ó, tem uma casa de oração ali, uma igreja, que é muito legal. A gente estava tendo um pouco de problema para ir para a presbiteriana e a gente começou a frequentar a casa de oração e a família toda foi para a casa de oração lá no Orquídeas. E na casa de oração do Orquídeas se falava, a ceia é a reunião mais importante da igreja. E eu pensava um pouco naquilo, né? Eu falava, como assim a reunião mais importante? Eu confesso aqui com vocês que eu pensava um pouco nisso e às vezes não concordava muito com isso. Né? Vamos ver se a minha mente ainda está assim, porque eu tenho meditado nisso nesses dias. Depois, eu me casei, vim para o Baeta, e no Baeta a gente fala, a ceia do Senhor é a reunião mais importante que a gente tem, vocês não podem perder, a gente tem que ter essa comunhão juntos, né? E eu tenho estudado e refletido nisso que nós iremos aqui eu chegar a uma conclusão. Será que é isso mesmo? Será que a ceia é a reunião mais importante da igreja? Né? Nós vamos estudar isso. O que é interessante é que quando a gente lê a Bíblia aparentemente, né, aliás, o Senhor aparentemente, ele não é muito a favor do superlativo, né? Aquilo que se destaca. Então, talvez a parte da gramática que Deus menos gosta é o superlativo, falar que alguém é mais ou até falar que alguém é menos que alguma coisa, né? A gente lembra até dos discípulos, quando eles discutiam ali, e eles falavam, né? Senhor, quem será o maior? Né? Quem vai ser o maior aí no reino, né? E Jesus vai e responde para eles, né? O menor será o maior. Então já trouxe ali uma certa confusão para eles, aquela disputa. Depois a gente também lembra da mulher de Zebedeu, e pede para que os filhos dela, um assentasse à direita, outro à esquerda, quando estivessem lá no reino. Eu quero que meus filhos sejam ali, né, os top, ali em cima no reino. E Jesus fala, não é bem assim que funciona não, né? Na verdade, quem quiser ser o primeiro, ele deverá ser servo. E também causou uma confusão.
Talvez até a Torre de Babel, em Gênesis 11, que é uma passagem também que eu gosto bastante de ler, porque as pessoas estavam construindo aquela torre, né, e queriam os olhares voltados para aquela torre, e com aquilo o povo não iria se espalhar pela terra, né? E houve ali aquela confusão toda, as línguas foram confusas, e ali criou-se a minha profissão hoje, que é professor de inglês, graças àquele momento ali, né? Então, parece que o superlativo não é a parte favorita do Senhor para a gramática, o destaque nesse sentido, né? Mas nós iremos aqui concluir com esse estudo de hoje, né? Se existe realmente um destaque para a ceia do Senhor. E hoje nós iremos aqui abrir nossas Bíblias, aqueles que puderem aí, abram suas Bíblias em Mateus 26, nós iremos aqui ler um trecho. Nós iremos, irmãos, passar por alguns versículos aqui, tá bom? E para que a gente não tome muito tempo, eu irei passar por eles um pouco rápido, mas depois eu vou colocar todos esses versículos na descrição do vídeo, tá bom? Lá no YouTube para vocês. Então, Mateus 26, versículo 26. Vamos abrir essa palavra. Mateus 26, versículo 26 e 28, tá? Até o 28, ó. Então, eu vou ler aqui com os irmãos, tá bom? Deixa eu ver se ainda tem irmãos folheando aí, pelo jeito todos acharam. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. 27. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos vocês, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos ler esse 28 mais uma vez para ficar guardado, ó. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, né? Pouco antes aí da crucificação de Jesus, ele menciona que é chegada uma nova aliança. E essa palavra, essas palavras ficaram na minha cabeça e eu tive que meditar nela nesse período, né? De seu sangue, né? Ele não explica muito, Jesus não explica muito o que seria essa nova aliança. Ele apenas diz, ó, essa nova aliança seria para a remissão dos pecados. Embora só esse conhecimento já é o suficiente para a gente se alegrar muito, né? Em João 16, o Senhor também disse, né? Olha, é chegada a hora de eu partir, eu sei que vocês estão tristes, eu sei que vocês estão abalados com essa informação, mas eu afirmo que isso é para o bem de todos vocês, né? Para que isso realmente transforme a vida de vocês. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E olha, eu ainda tenho um monte de coisa para dizer para vocês, né? Mas vocês não podem suportar isso agora. Não tenho como contar isso para vocês agora. Então Jesus não deu um seminário explicando exatamente o que seria essa nova aliança, né? Em relação, talvez, à antiga aliança, né? Mas quando o Espírito Santo vier, né? Ele os guiará a toda a verdade, né? O Espírito Santo receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Olha que impressionante isso, né? Isso está ali em João 16. O Espírito Santo vai receber do que é meu e vai tornar conhecido a vocês. Então fiquem tranquilos, logo, logo vocês vão entender, né, o que é essa nova aliança no meu sangue. Lembrando que as alianças eram aí basicamente em forma de sangue. Infelizmente não vai dar para falar muito sobre isso, porque já talvez desviaria um pouco do assunto, né? E em outras palavras, talvez, né? O que Jesus quis dizer aqui, olha, o nosso relacionamento, ele não acaba aqui. O relacionamento que nós temos, a nossa intimidade, ela não vai partir com a cruz. Então fiquem tranquilos, né? É legal pensar nisso, porque quando a gente vê duas passagens bíblicas, né? Talvez a mulher do fluxo de sangue e também lá o pobre do cego Bartimeu, né?
eles tiveram que esperar uma oportunidade para que o Senhor pudesse passar ali na região que eles estavam, né, para ter a provisão do Senhor Jesus. Isso é muito interessante porque hoje nós estamos aqui e nós estamos a uma oração de distância do Senhor Jesus. A uma oração do Senhor. A gente não tem que saber onde ele está, né? A gente não tem que se preocupar com questões geográficas e não, ou ainda, né, com a nossa conexão da internet. Nós estamos a uma oração de distância do Senhor. A gente pode muito bem se trancar ali no quarto e ter essa comunhão exatamente como os discípulos tinham, né, naquele momento, né? E outra coisa interessante também é que Bartimeu e a mulher do fluxo de sangue, eles enfrentaram uma multidão para que pudessem ter esse contato com o Senhor, né? Bartimeu ainda foi humilhado ali, né? Fica quieto aí, fica na sua aí, que ele não vai querer falar com você não. E o Senhor Jesus, no seu amor, a gente vai falar um pouquinho mais do amor do Senhor, vai ali, tem aquele momento com ele incrível, né? Os primeiros a terem esse privilégio de conhecerem a nova aliança foram os próprios discípulos, né? Após a partida de Jesus, eles voltaram para Jerusalém, né? Se reuniram ali e ficaram, né? O que diz ali em Atos 1, que eles ficavam sempre em oração reunidos. E nesse tempo ainda, né? Antes do dia de Pentecostes, eles ainda tiveram tempo aí de escolher mais uma testemunha ali, que eles precisavam escolher mais uma pessoa para fazer parte ali, né, como testemunha de ressurreição do Senhor Jesus. E a decisão, né, era entre José, o justo, olha que legal, né? José era conhecido como justo, e Matias, e a Bíblia fala que a sorte caiu sobre Matias, e Matias foi o escolhido naquele momento. E logo depois disso, quando todos estavam reunidos ali em um certo dia, veio o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo estava sobre eles, e as pessoas que estavam ali ao derredor ficaram admiradas de tudo que estava acontecendo ali. Aquilo era tudo novo, né? Todos estavam entendendo perfeitamente o que estava sendo dito ali, sendo que vários ouvintes tinham línguas diferentes. E Pedro, em toda a ousadia de Pedro, né? Ele sai ali, traz uma mensagem, e naquele dia houve um acréscimo ali de 3.000 pessoas que entenderam aquela mensagem. Então perceba que até aquele momento eles estavam ali reunidos, não tinham ainda talvez tomado nenhuma ação desse formato, né? E quando ele sai ali, até perceba Pedro, a diferença de Pedro, aquele homem que talvez fosse um pouco, né, mais agressivo, né? Que a gente percebe em Pedro ali no primeiro momento. Quando ele está com o Espírito Santo de Deus, ele é um outro homem. Então isso é maravilhoso. Eu amo ver Atos porque eu fico com aquela sensação, né? Eu deveria estar fazendo a mesma coisa. Eu preciso entender exatamente o que é essa nova aliança para que a minha vida seja uma vida realmente segundo a vontade de Deus, né? Mas quando a gente fala em aliança, o que exatamente é isso que a gente está falando? O que é uma nova aliança, né? Uma aliança são regras que definem como deve ser o relacionamento entre duas pessoas ou entre dois reinos. Isso é uma aliança. Na velha aliança, o homem se relacionava com Deus através de obras, né? E é interessante que é muito fácil perceber que essa nunca foi a vontade de Deus. O relacionamento de Deus com o homem, né? Essa primeira aliança, a velha aliança, é uma aliança que define aí o relacionamento de Deus com o homem, né? Em Hebreus 8, né, ele fala: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, se ela tivesse sido uma aliança perfeita, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Depois vocês irão meditar nesses versículos aí, não vou meditar sozinho não, vocês vão meditar junto comigo para que a gente possa conversar mais sobre isso em outros momentos, né? Mas interessante aqui é pensar que, na verdade, o problema de tudo
não era exatamente a antiga aliança. O problema não era a antiga aliança, né? O problema era que o homem não queria se relacionar com Deus da forma correta, né? Quando Deus, por exemplo, deu os 10 mandamentos, vocês lembram lá, né? O primeiro mandamento deveria ser, né? Não sirva outro Deus além de mim. Não sirva outro Deus. Até mesmo, e antes mesmo que Moisés pudesse ali descer do monte com os 10 mandamentos, o povo já tinha quebrado o primeiro mandamento. Eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar e Moisés não tinha nem descido ainda ali do monte com os mandamentos e o primeiro já tinha sido quebrado, né? Então a velha aliança, Deus nos mostra que esse relacionamento é falho, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos e iremos falhar em um momento ou outro, não tem jeito, né? Em Jeremias 31 fala, né, que a nova aliança não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. O povo quebrou. Era tudo muito claro, né? A gente, nesse período do povo ali, na retirada ali do Egito, muito claro as mãos de Deus em todos os momentos, na provisão, e isso não foi o suficiente para criar aí um coração que temesse a Deus, um coração que realmente amasse a Deus da forma que deveria ser, né? Mas hoje nós temos uma nova aliança. Que bom viver aqui nesse período e não viver no período bíblico, talvez, né? Essa nova aliança define como você se relaciona com Deus e como Ele vai se relacionar com você também. E quando a gente entende isso por completo, irmãos, isso tem toda uma diferença na nossa vida, né? E o que é mais importante, né? Não somos nós quem definimos como será esse relacionamento. Deus é que escolheu essa forma de relacionamento, né? Então, não tem como a gente conseguir as coisas de Deus com os nossos termos, com o nosso jeitinho. Não tem como a gente conseguir chegar-se a Deus de outra forma, a não ser através da nova aliança, através do sangue do Senhor Jesus, né? A única forma de funcionar é através da fé e da obra consumada do Senhor ali na cruz, né? É talvez por isso que a frase mais importante da Bíblia, né? Não me entendam mal, a Bíblia toda ela é extremamente importante para o nosso crescimento, amadurecimento, né? Mas sem essa frase, nós não teríamos salvação, não teríamos cura, não teríamos milagre, não teríamos esse amor que nós sentimos através de Jesus, né? Sem essa frase, a nossa única esperança seria naquilo que poderíamos fazer. E como a gente sabe, nós não poderíamos nos salvar, né? Mas depois da frase, está consumado, ali de João 19:30, o trabalho da cruz foi completo. Quando Jesus disse, está consumado, a partir dali, nós podemos realmente descansar nessa aliança do Senhor. Nada que a gente fizer pode ser acrescentado, né? Tudo será recebido pela fé no nome do Senhor Jesus. E é uma coisa que é difícil a gente... Essa informação é uma coisa que a gente tem que pedir realmente ao Espírito Santo que nos revele, para que o Senhor fale aos nossos corações, para a gente realmente viver dentro disso da forma que agrade a Deus, da forma completa, vamos dizer assim, né? Não algo superficial, porque muitas vezes a gente traz uma visão da antiga aliança e a gente talvez dê tempo aqui de passar algumas coisas a mais, né? As pessoas que entendem o poder dessa palavra estar consumado, então elas encontram descanso no Senhor. A busca na velha aliança, se a gente for ver, é uma busca pela perfeição, né? E nós jamais seremos perfeitos dentro de um corpo pecaminoso. Jamais seremos perfeitos dentro de um corpo pecaminoso. E isso, a gente estava eu estava outro dia ali na casa da minha mãe, e sexta-feira, a cada 15 dias, a gente faz um estudo ali, né? Os meus irmãos, meu cunhado, minha cunhada, e é um momento muito gostoso que a gente tem ali. E a gente estava lembrando da história do jovem rico, né? Jesus perguntou, né? Olha, você tem que observar os mandamentos, hein? Você já matou alguém? Não. Você já roubou? Também não.
Você está honrando seu pai e sua mãe? Sim, estou honrando, né? Jesus fala, ótimo, que bom. Mas, se você quiser ser perfeito, sabe o que você tem que fazer? Vende todos os seus bens e dá aos pobres. E naquela hora, o jovem rico, né, realmente teve que se retirar porque é um fardo muito pesado, é muita coisa para ser feita, é muita coisa difícil de carregar, né? Esse tipo de vida religiosa, né, me lembra também aí essa vida perfeita, essa vida religiosa toda certinha, me lembra também um aluno que eu tinha, né? Ele vinha de uma família muito tradicional e muito eles tinham um tratamento muito pesado com ele, muita cobrança em relação à parte religiosa. Eles eram, eu não lembro agora de qual igreja era, eu não lembro se era Mormons, não lembro se era Mormons ou eram outros. Eles tinham um tratamento muito pesado com ele, cobravam muito esse menino para que ele tivesse uma vida perfeita, né? Ele tinha toda uma educação, ele tinha todo um tratar assim muito interessante, lógico, muito educado. Eu lembro que um dia nessa escola ele foi fazer uma prova comigo e a escola que eu trabalhava, eles tinham um esquema lá que era muito interessante. Então, você tinha a sua prova ali marcada, por exemplo, para mudar de estágio. Só que se, por algum acaso, você tivesse que trabalhar, não pudesse ir, você poderia remarcar para o dia seguinte. Era muito flexível. Só que os pais dele mandaram ele para a escola e eu fui aplicar essa prova para o menino. Quando eu coloquei a prova ali na frente dele, o menino estava tremendo, todo tremendo e suando um pouco, né? Eu falei, tá tudo bem com você aí? Ele falou, tá tudo bem, professor, mas eu tô com 39 e tanto de febre, mas eu... Daí eu falei, mas você tá com toda essa febre? Não precisa... Puxa, por que você, por que você veio para a escola, né? Se tivesse falado aí, sei lá, eu podia aplicar essa prova na UTI para você, né? Não precisava ter vindo para cá desse jeito. E era forçado, né? Um menino incrível, uma pessoa incrível. Até outro dia atrás ainda conversava com ele, mas era forçado. Nunca, não existe um fim para a perfeição, né? E o interessante é que muitas pessoas ainda vivem com a lente da velha aliança, se podemos dizer assim, né? Essa pessoa fala, né? Eu sou superior, eu faço mais, eu consigo mais, e você não consegue chegar ao nível que eu estou hoje. É um pensamento de velha aliança, né? Entrando já um pouquinho na questão da religiosidade, embora a palavra religião, a princípio, era para ser algo muito bom, mas ao longo do tempo a gente percebe que virou algo mais destrutivo do que construtivo, né? É algo que se afasta mais você de Deus do que traz para próximo de Deus, né? Hoje, quando eu vejo esse tipo de atitude de pessoas que querem uma vida perfeita, cobram-se muito e cobram muito os outros, né? E é engraçado que eu sempre lembro de um versículo, é um versículo que muitas vezes cai na conta do diabo, sendo que o diabo não tem nada a ver com o versículo, se vocês meditarem nele, né? Que é João 10, 10. Aliás, vou pedir para vocês abrirem as Bíblias nesse versículo, João 10, 10, para que vocês comprovem aí que eu não estou falando nada aqui, né? Mas o versículo é bem simples, vocês irão meditar aí comigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Vocês lembram desse versículo que vocês estão abrindo aí? Deixem aberto, coloquem aí o marca-página aí. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a pergunta que a gente fica, quem é esse ladrão? Até outro dia aqui, na minha cabeça, o ladrão era o inimigo, era o diabo. E quando a gente medita um pouco mais, quando você lê lá desde o começo, né? Principalmente o versículo 8, ele já vai falar, né? Que esse ladrão são os falsos mestres que tinham vindo antes de Jesus. Os falsos mestres que queriam ali, a todo custo, enganar aquele povo. Se eu não me engano, foi até o Marquinhos que falou outro dia aqui, né? Algumas igrejas que vêm as pessoas que não têm condição alguma, uma condição muito humilde, e cobra ali um dízimo, cobra uma oferta, se puder dar tudo que tem, dá. E é disso que está falando aqui, né, nessa passagem, né? O ladrão são aí os falsos mestres, né?
Esses sim só queriam roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus veio a esse mundo, como vocês vão ler na continuidade aí, para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida abundante, né? Nós temos apenas que crer na vinda do Salvador, o Senhor Jesus, e nada mais será feito. Nada mais precisa ser feito para que a gente possa chegar ao trono do Senhor com toda a liberdade, como a gente lê em vários versículos aí, né? Hoje, Deus não irá se relacionar com a gente se simplesmente pelo fato da gente passar 5, 6 horas orando, se a gente consegue jejuar todas as semanas, se a gente tem dado as nossas ofertas em dia. Já não é esse relacionamento que nos aproxima do Senhor, né? A gente já vai chegar em alguns detalhes mais importantes, né? Se eu tô com a roupa certinha, né? Hoje eu tô até usando uma polo aqui, ó. Tirei aquela minha roupa do Chaves, né? Que é sempre uma camiseta preta. Coloquei uma polo aqui. Mas isso aqui não garante nada. Não tem... Isso aqui não garante nada que eu estarei mais próximo do Senhor. Isso não significa nada, né? O relacionamento com Deus já não é baseado em nossas obras. Nem mesmo naquelas muito boas que a gente ajuda várias pessoas, não que isso não seja muito bom, né? Mas o relacionamento na nova aliança é somente através de Jesus, né? E a gente poderia perguntar, Paulo, tudo muito bonito isso daí, tudo muito legal. Então quer dizer que nós não temos mais responsabilidades, não temos mais que fazer nada, não precisa ir para a igreja, não precisa orar, né? Talvez na questão de responsabilidade, né? Em relação à nossa salvação e intimidade com Deus, nada mais precisa ser feito, né? Nada que eu faça vai me deixar mais santo ou mais apresentável, vamos dizer assim, diante do Senhor. O Senhor, ele veio aqui para os pecadores mesmo, né? E todos nós aqui somos. Como Paulo dizia, né? Talvez eu seja o maior, eu sou o maior dos pecadores. Quando a pessoa reconhece isso, a pessoa começa a entender realmente o que é estar na presença de Deus de uma forma diferente. Mas nós sim, irmãos, nós temos responsabilidade sim. Em 2 Coríntios 5, né, diz que nós somos novas criaturas e que ganhamos o ministério da reconciliação. Eu li com os jovens há um tempo atrás isso aqui, né, com os adolescentes, né? Nós somos novas criaturas e que nós ganhamos o ministério da reconciliação através de Jesus Cristo, né? E que nós somos embaixadores de Cristo. Opa, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer então que nós temos sim uma responsabilidade, que nós temos que fazer isso? Na verdade, hoje eu diria que nós não temos que fazer mais nada, mas devemos levar esse amor porque Ele nos amou primeiro. Esse é o detalhe que muda tudo na vida do cristão. Já não tem obrigação de ter um ministério na igreja, já não tem obrigação de estar em todas as reuniões. Você vai estar em todas as reuniões, você vai ter o seu ministério, você vai ser um empregado exemplar na sua empresa, porque Ele nos amou primeiro. E quando a gente pensa nessas coisas, a nossa vida acaba mudando, né? Lembrando que tudo isso eu estou aprendendo com os irmãos aqui. Eu gostaria muito de ser um mestre e falar, me sigam, sejam como eu. Mas eu posso muito bem, quando voltar aí no dia 5 de agosto, já decepcionar vocês na porta por algum motivo. Então, é uma corrida que nós estamos aqui juntos, né? Devemos, então, levar esse amor que um dia nos tomou por completo a outras pessoas aí fora, né? Mas uma pergunta muito interessante seria, mas como eu vou levar um amor, né? Sendo que eu nem sequer sei direito que amor é esse. Eu não consigo entender a totalidade desse amor, né? E para isso, para a gente realmente entender essa parte, nós precisamos entender algo que nem é tão complicado assim, né? São basicamente duas coisas. Primeiro, nós temos que entender quem é Deus e quem é Deus, né? Como nós lemos aí, né? Como sabemos quem é Deus?
Deus simplesmente, não simplesmente que ele tem muito amor, Deus não é um ser que ele tem muito amor, né? Ele é o amor, ele é a essência do amor. Não é que ele tem muito, está sobrando, ele simplesmente é o amor, né? E também temos que entender por que Deus nos criou, afinal. Por que será que nós fomos criados, né? Deus nos criou para que fôssemos amados por Ele. Amados por Ele. Entenda bem essa parte, né? Deus não está preocupado com quem ele irá compartilhar esse amor, né? Ele não está preocupado se ele não vai ser correspondido. Deus não é um ser carente, né? É muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, nas criaturas de Deus, nos animais, por exemplo. Aqui em casa a gente tem uma cachorrinha, né? Uma Shih Tzu, recentemente nós adotamos essa cachorrinha. E ela tem muito amor por nós, aqui por todo mundo aqui em casa. Ela tem muito amor por nós, né? Só que ela sofre de uma carência extrema. Então, se a gente está aqui em casa e a gente não compartilha desse amor com ela, ela fica desesperada. É de manhã, é à tarde, é à noite. Mas é muito interessante observar que eu creio que muitos irmãos aí também talvez tenham um cachorrinho em casa, um gato, né? E eles eles entregam muito amor, só que eles também precisam desse amor ali voltado para eles, né? Nós também somos assim, dessa forma, só que o Senhor, ele não é um ser carente, ele não está preocupado com o nível de satisfação do relacionamento que ele tem com a gente, né? Até porque ele sabe que nós somos falhos, que nós caímos lá atrás e que a gente um dia está com ele, outro dia não está da forma que deveria estar com ele, né? Então, como é que podemos dar algo que nós não temos e sequer entendemos direito o que é o amor, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, nós amamos a Deus e as outras pessoas exatamente porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, né? Se eu tivesse aí, eu ia fazer uma pausa aqui para vocês completarem de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se a gente pode entregar o amor, né, nas ruas, sendo gentil com alguém no caixa do mercado, se você é gentil na empresa que você trabalha, se você consegue distribuir amor ajudando alguém em qualquer coisa, é porque aquele amor procede de Deus e por aquilo estar ali transbordando em nossa vida, a gente consegue distribuir. Aquilo não nasce de nós, o que nasce no ser humano, que a gente já está ali carimbado, é somente o pecado, a falha, né? E é muito interessante pensar nisso dentro dos nossos lares, né? Porque se o amor ele é adquirido dessa forma, como é bom uma criança, por exemplo, que nasce dentro de um lar cheio de amor. Porque ela ganha aquilo, ela se apropria daquilo, ela se farta daquele amor e ela consegue distribuir nos locais que ela está, né? E da mesma forma como é ruim aí o contrário, né? A falta de amor nos lares, como isso acontece. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que estão vivendo uma fase maravilhosa disso, né? Com as crianças em casas aí, o Brunão, a Karine, né? O Juninho, a Rose, a Angélica, o André. Eles devem estar transbordando desse amor e com certeza estão ali enchendo as suas crianças desse amor, para que um dia elas entendam, né? E nisso consiste o amor, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. É engraçado se você pensar nesse sentido, né? Isso basicamente responde todas as atividades que nós temos no dia a dia. Por que ir à igreja? Já está tudo feito, já está consumado. Nós vamos à igreja porque Ele nos amou primeiro, né? Por que eu devo dar um bom testemunho? Porque Ele nos amou primeiro.
Por que ser alegre e agradável? Porque ele nos amou primeiro, né? Aliás, eu até comentei outro dia com os irmãos que eu não entendo muito cristão que está sempre com a cara emburrada, com a cara fechada, nunca tem um sorriso dentro de uma nova aliança, que a gente sabe que logo tudo isso aqui vai passar, essa fase complicada vai passar. Nós temos aqui, né, aquele que está sempre com a gente, tratando as dificuldades. Eu acho que a gente deveria rir por qualquer coisa, porque essa é a aliança que nos alcançou os irmãos. Quando tudo isso aqui acabar, a gente vai estar num local muito melhor para adorar a Deus, né? Dá para perceber que o peso que é tirado dos nossos ombros é quando a gente deixa de fazer algo por ser uma obrigação e a gente começa a fazer algo como um ato de gratidão. Por obrigação, você vai chorando ter que fazer. Por gratidão, você vai alegre, glorificando a Deus, porque você foi alcançado, mesmo sem merecer nada, mas você foi alcançado. E isso é maravilhoso, né? E agora respondendo, desculpa, irmãos, não sei se eu avancei muito no horário aí, tá? E agora respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo da mensagem, né? Será que a ceia é realmente o momento principal dentro das igrejas? Né? O que vocês acham? Com certeza, né? Se não fosse a morte e ressurreição de Jesus, talvez nós nem estivéssemos aqui. Como seria, talvez, passar por essa quarentena sem ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Ele já não está lá. Eu lembro, eu gosto muito de futebol, né? Como bom brasileiro, eu gosto muito de futebol. E eu lembro talvez o jogador que foi o maior exemplo de cristão, que era o Kaká, né? Lembra do Kaká, quando ele fazia um gol, ele ajoelhava e levantava as mãos, né? Maravilhoso. Só que talvez esse gesto distancie um pouco o nosso Deus, né? Está lá em cima. Na verdade, o nosso Deus está aqui, né? Nosso coração. Ou você pode falar, está aqui na minha mente, está no meu corpo, né? Ele está aqui dentro. Não está longe, ele está próximo. Se você tiver com uma dificuldade, um problema, você se tranca ali no seu quarto, ele está ali com você. Você pode chorar na presença dele. Você pode trazer as dificuldades para ele. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai te ensinar, vai te ajudar. E a outra coisa que eu não entendo também, e acontece muito na minha área, são pessoas que falam assim, eu não consigo fazer isso, não consigo aprender esse idioma. Eu não consigo... Tem gente que fala algumas coisas para mim do tipo, eu não consigo fazer um bolo de fubá. Eu falo, puxa vida, não consegue fazer um bolo de fubá, né? O Senhor está ali, o Espírito Santo, ele te ajuda em tudo, te capacita em tudo. Mas nesse relacionamento, o quanto nós temos realmente estado próximos de Deus, falando, Senhor, eu preciso de ajuda nisso aqui. Senhor, eu quero explicação sobre isso daqui, né? Eu preciso entender essa nova aliança, e o Espírito Santo que está dentro de mim. Como é que funciona isso? Eu confesso que é algo que eu tenho pedido a Deus para me apropriar dessa fé no Senhor Jesus. Não sei nem se essa é a palavra que eu deveria usar, né? Se apropriar da fé. Mas é algo que está disponível ali para nós e nós devemos realmente tomar dela, né? Não se apropriar dessa fé, se a gente continuar na velha aliança, eu não orei ainda a Deus hoje, eu vou ter que orar ali a Deus agora. Isso é velha aliança e isso não traz o relacionamento que nós deveríamos ter com o Senhor, né? Me faz lembrar muito o príncipe Harry. Não sei se vocês acompanharam, acho que o ano passado, o príncipe Harry chegou lá e falou assim, quer saber, o príncipe Harry, para quem não lembra, é o filho lá do Charles, né, do Charles e da Diana, né, Diane lá, e aquele bem ruivinho que tem. Ano passado ele falou assim, quer saber esse negócio de realeza? Eu não quero isso aqui não. Tem bastante privilégio, tem muita riqueza, tem muitos benefícios, mas eu não quero nada disso daqui não. Eu tô fora disso daqui. Eu confesso que naquela hora quando eu vi essa decisão dele, eu achei engraçado, né, dele pular fora tudo disso. Mas muitas vezes, irmãos, nós aqui como cristãos, eu falo por mim, que
a gente está meio que abandonando algo muito maior do que o Harry abandonou. Nós temos aí acesso a Deus, né? A um Deus que já não está lá distante, ele está aqui em nossos corações, né? Eu preciso dele para passar por essa pandemia, eu preciso dele para transformar outras vidas, transformar primeiro a minha casa e outras vidas, e algo que eu tenho deixado de lado porque eu decidi deixar de lado. Eu sou meio que um Harry aí deixando de lado os benefícios lá da realeza, né? E, irmãos, a ceia do Senhor é sim, talvez se tivesse que dar um destaque, é sim a reunião que nós devemos nos lembrar constantemente. Recentemente eu conheci uma pessoa pela internet aqui acompanhando o trabalho dela, um senhor, e ele, às vezes a gente acha muito difícil fazer a ceia uma vez por semana, né? Esse homem, ele disse que faz a ceia 3 vezes ao dia. Ele levanta, do lado da cama dele já tem uma garrafinha de vinho e um pedaço de pão. Ele levanta, ele já agradece a Deus por ter a nova aliança, por ele ser uma pessoa salva. E ele já fala, Senhor, eu quero viver minha vida nesse dia com o teu Espírito Santo me guiando. E ele falou que na hora do almoço, um pouquinho antes do almoço, ele faz a ceia de novo. E à noite, antes de dormir, ele agradece de novo a Deus por aquilo. E ele é muito claro, ele fala assim, por que eu faço isso? Porque é uma religiosidade minha, é algo que eu tenho que fazer? Ele fala, não, é simplesmente um coração grato que ele tem, né? E por conta dessa pandemia, nós não temos tido esse privilégio de estarmos juntos novamente aí para nos ajuntar e partir o pão, tomar o cálice. Mas o mais interessante é que nada nos impede da gente fazer isso na nossa casa mesmo, da gente poder pegar o pão, pegar o cálice e lembrar daquilo que nos traz uma nova esperança, uma vida transformada, né? Se eu posso chamar você de irmão, irmã, é porque aquela morte na cruz trouxe esse elo entre nós, né? O Senhor Jesus está aqui com a gente, ele transforma vidas, ele quer nos usar, ele quer que a gente também realmente entre de cabeça nesse ministério da reconciliação em Cristo Jesus, para quando as pessoas nos verem por aí, elas possam falar, né? Esse é diferente, esse é diferente, essa menina é diferente, essa pessoa é diferente. E elas possam ver que o Senhor Jesus é que transforma nossas vidas, tá bom? Eu tô aqui, ó, eu não sei se vai dar para ver, eu tenho aqui um pouquinho de vinho, né? Geralmente eu tomo suco, mas dessa vez eu resolvi comprar um vinho. Pode ser até um suco de tangue, se você tiver. Isso aqui é só um símbolo. E daqui a pouco eu e a Vivi, nós iremos aqui compartilhar desse pão, lembrando da nova aliança do nome do Senhor Jesus. Porque a gente pode estar aqui, a gente pode buscar o Senhor, nós somos falhos e o Senhor já não enxerga mais tudo isso. Mas Deus nos vê hoje como pessoas limpas, justas, um pecador que vai entrar no céu como justo. E isso é maravilhoso, tá? Eu queria agradecer por estar aqui com vocês hoje. Como eu disse, eu passei por muitos versículos, talvez eu tenha sido um pouco rápido. Só que, como professor, eu não vou deixar vocês aí assim de mão abanando. Tem homework, tem exercício para casa, que vocês irão ler junto comigo e meditar junto comigo. Abro aí em Efésios 1. Efésios 1. Que a gente... É uma passagem que eu tenho meditado porque eu quero entender isso daqui, na verdade, né? Eu quero entender 100%. Eu quero ter isso aqui no meu coração. E eu quero que os irmãos também meditem junto comigo. Então, Efésios 1, versículos 3 e 4, tá?
Eu só vou dar uma lida e depois a gente vai encerrar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De novo essa parte. Só aqui do meio, né? Que nos abençoou em Cristo Jesus. Em que tempo está esse verbo? Vai virar aula de inglês daqui a pouco, hein? Nos abençoou. Está no passado. Está no passado. Se fosse no inglês, era o simple past. A Aline que está vendo aí, ela sabe de inglês, né? Eu vou perguntar para a Aline. Com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais. Eu quero entender, porque não falta mais nada. Ele deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora vamos ler o 4, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença. E como a gente simplesmente se torna santo e irrepreensível, sendo pecadores? Através do sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus. Meditem nesses dois versículos aí. Eu não consigo nem explicar eles, além de perceber que isso já é uma realidade para nós, porque o verbo está no passado e que nada mais nos falta. É a única coisa que eu poderia falar com vocês agora. Eu gostaria de trazer uma revelação sobre essa parte, talvez, mas eu não tenho. Eu simplesmente estou meditando nela e eu estou pedindo para que Deus coloque isso na minha mente para, numa próxima oportunidade, talvez, poder compartilhar com vocês aqui, meus irmãos, tá bom? Queria agradecer essa oportunidade mais uma vez e já que eu estou aqui com o microfone, eu irei já fazer a oração, se vocês permitirem. Ô, Misa, tem mais algum pedido para fechar aqui? Eu posso fazer a oração? Pode orar. A gente só quer agradecer aí, na realidade, ao Renato, né, que está pedindo aí, mandando um abraço para todos, agradecendo aí pelo tempo que ele ficou aí de resguardo aí. Então ele agradece as orações e o carinho aí do pessoal, tá bom? Exatamente. Bombeiro, ele taca fogo no Covid, né? Bombeiro é assim mesmo. Não tem... O Covid atacou. É isso aí, Renato. É bom ver o Renato aí, né? Graças a Deus. E, infelizmente, uma semana que a gente recebeu notícias ruins, né? Esse rapaz eu nem conhecia, o Matheus, mas parece que mexe com a gente, né? A morte de um rapaz tão jovem, com a foto que eu vi dele ali, com um sorriso gigantesco. E a gente lamenta a família e agradece a Deus porque ele já está nos braços do Senhor, né? E também, não sei se foi essa semana ou semana passada, o irmão também, Crawford, alguma coisa assim, eu não conhecia, mas eu soube que foi um irmão que trabalhou muito e isso é muito bom. Vamos ter um período de oração, então. Deus amado, Deus querido, obrigado aqui por esse momento, ó Pai. Obrigado por poder abrir a Tua palavra e tomá-la em nossos corações, ó Senhor. Abençoe para que eu e cada irmão que está aqui, ó Pai, possa continuar essa meditação em nossas casas, porque a reunião não acabou ainda, amanhã tem reunião de novo, na terça tem reunião de novo. Nós queremos continuar essa meditação, ó Deus, para que nossa vida agrade o Senhor por completo, ó Pai. E aquilo que não entendemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha realmente nos dirigir, ó Pai, o que deve ser feito. E nós te agradecemos, ó Senhor, pelo Espírito Santo que hoje está em nós, através do nome do Senhor Jesus, ó Deus. Através do nome do Senhor Jesus, nós não temos como agradecer, não temos como fazer nada, ó Pai. E aqueles que puderem, ó Deus, nós iremos aqui tomar desse pão, desse cálice, como o elo aqui, como um símbolo, Deus, dessa nova aliança, Deus amado. Obrigado por esse momento, Deus amado, e por esse momento que nós temos aqui com os irmãos. Obrigado também, ó Deus, pela vida do Renato, que está aqui de volta. Está bem, ó Deus, continue a abençoá-lo em suas vidas. Abençoe cada irmão da igreja, ó Pai, durante esse período, que eles estiverem aí, ó Pai, que possam ter as suas necessidades supridas, que possam buscar o Senhor em todos os momentos ali, ó Pai, que seja um momento que a gente possa reservar mais
ali para mais tempo para estar na tua presença, Pai. Abençoe esse mundo afora, durante essa pandemia, que seja um motivo para as pessoas refletirem o que é a vida, Pai. Nos lembramos também, ó Pai, da família desse rapaz, o Mateus, desse irmão, que teve ali a sua morte confirmada agora há pouco. Seja com os familiares, ó Pai, com teu Espírito Santo mais uma vez, ó Deus, consolando aqueles corações, ó Pai, de forma que eles não saibam explicar de onde vem essa paz, ó Deus. Da mesma forma também o irmão Jaime Crawford, que faleceu também há pouco tempo, era um irmão muito querido. Abençoe aqueles que o conheciam, ó Pai. Obrigado por essa reunião aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Um probleminha aqui na bateria do computador aqui. Deixa eu só... Beleza, mesmo. Muito bom. Te agradeço a presença de todos vocês aqui. Vou desligar aqui que fica pitando. Tá bom? Eu vou liberar aqui o microfone de todos vocês. Tá bom? Mais uma vez agradeço a presença de todos. Lembrando que na quarta-feira, o nosso irmão, então, nosso irmão Joaquim. O Gustavo pediu aqui, né, ele fez um pedido, e a gente vai colocar amanhã, tá bom? Amanhã cedo a gente coloca no WhatsApp, no grupo da igreja, tudo aquilo que o Gênesis falou sobre o nosso retorno no dia 5 de agosto, tá bom? A gente deixa escrito lá para vocês, tá bom? Aí vocês, né, guardam lá com vocês, aí vocês podem ter a informação guardada junto com vocês. Para quem não viu no vídeo, aí vocês podem repassar para outras pessoas também, tá bom? Então, vou encerrar aqui, tá bom?